Você é muito bem-vindo. Em dias tão difíceis, tão complicados como esse que nós estamos vivendo, dias em que temos enfrentado muitas incertezas, muitas dúvidas têm assolado nossa mente, o nosso coração, em dias em que a gente não vê perspectiva, saída, solução, nós devemos trazer à memória aquilo que o Senhor já fez por nós. Não é à toa que a Bíblia Sagrada diz para trazermos à memória aquilo que nos traz esperança. E eu hoje resolvi compartilhar com você um momento na minha vida onde eu não via solução, onde eu não via saída, onde eu não via escape, onde eu não via luz no fim do túnel. Isso aconteceu há 20 anos atrás. Eu tive um problema muito sério no escritório de contabilidade. Um cliente nosso foi fiscalizado e, para minha surpresa, quando nós tínhamos que entregar uma documentação para o Estado, um funcionário que era da minha confiança não tinha feito o seu trabalho. Ele tinha rascunhado os relatórios, mas não tinha feito os relatórios da forma como a lei exige. E aquilo me derrubou, porque uma coisa é você, quando cobrado, poder atender, né, aquela cobrança, e o cliente que estava sendo fiscalizado me pagando direitinho, bonitinho, certinho, e agora eu constato que o escritório não estava fazendo a sua parte. Para vocês terem uma ideia, se o governo estadual já quisesse multar a empresa pelo fato dela não estar entregando esses relatórios, eu acredito que isso já seria aí uma multa em torno de 300 mil reais, alguma coisa assim. Eu estava fora dos caminhos do Senhor naquela época, desviado, por ter cometido o erro clássico, ter olhado na direção errada, ter olhado para as pessoas que são limitadas, como eu, como você, que têm defeitos, como eu, como você, mas eu coloquei os olhos nelas, ao invés de colocar os olhos no Senhor, e por conta disso, eu me afastei da presença de Deus. Essa situação me causou muito medo, muita preocupação, porque eu poderia prejudicar um cliente que estava me pagando direitinho, que fazia a sua parte, e poderia inclusive perdê-lo pela decepção que eu causaria a ele por informá-lo que, por mais que ele estivesse me pagando direitinho, o escritório não tinha feito a sua parte. Queridos, isso me trouxe ao fundo do poço, porque eu não esperava, naquela época, 20 anos atrás, a gente não tinha experiência, maturidade que se tem hoje, de acompanhar o trabalho, né, de cada departamento, de cada funcionário. Naquela época a gente trabalhava muito à base da confiança, e infelizmente esse profissional, esse colaborador, esse funcionário traiu a minha confiança, não fazendo a sua parte, porque o cliente me pagava e eu pagava direitinho o funcionário para que ele executasse o seu trabalho, e ele não estava fazendo. E eu me lembro que eu entrei em desespero.
Eu olhava para a direita, olhava para a esquerda, olhava para cima, olhava para baixo, olhava para frente, olhava para trás e não via jeito, não via saída, não via solução para o meu problema. E eu me lembro que um sábado pela manhã eu acordei e orei. E fui falar com Deus. E pedi a Deus que me desse uma palavra em meio àquele caos que eu estava vivendo, em meio àquela luta, em meio àquela dor, em meio àquele sofrimento, em meio àquela preocupação tão grande. E é interessante que quando a gente passa por uma situação ruim, a tendência da gente é pensar o pior. Então eu imaginei que o cliente seria extremamente prejudicado por conta daquilo. Imaginei que o cliente iria me processar, por prejudicá-lo. Comecei a imaginar um monte de coisa, em tudo que eu ia perder com aquela situação. E eu realmente estava assim, com muito medo. Eu confesso a você que eu estive em momentos de muito pavor. Eu me lembro que eu acordava pela manhã com meu coração acelerado, em taquicardia mesmo, dificuldade para dormir à noite, crises de choro, desespero, muito desespero, muita aflição, muita angústia por conta daquela situação. E eu então falei com Deus e pedi a Ele uma palavra. E eu abri a Bíblia naquele dia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 41, a partir do versículo número 10, eu quero compartilhar esse texto com você. Isaías capítulo 41, verso de número 10 em diante, que diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não acharás, e os que pelejam contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Obrigado, Pai, pela porção da tua palavra, que ela fale aos nossos corações. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando eu li esse texto em meio a tanta aflição, tanta angústia, tanto medo, tanta preocupação, eu tomei posse dessa palavra. Foi a partir dessa luta, dessa dor, que a minha reconciliação com Deus começou. Foi através dessa luta e dessa dor que a minha conversão finalmente aconteceu, porque até então eu havia sido criado na igreja, eu era convencido sobre o amor de Deus ao ter enviado Jesus Cristo para morrer na cruz em meu favor, era convencido da necessidade do arrependimento, era convencido da salvação em Cristo Jesus, convencido de que havia um céu me esperando, mas agora eu estava convertido. Essa luta me trouxe de volta para os braços do Pai, me trouxe de volta, me trouxe para o livro da vida. E agora eu creio que quando eu partir dessa terra, estou indo para o céu, para o lugar que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas apesar de Deus ter me trazido de volta, apesar de eu ter me reconciliado com Ele, apesar de estar agora salvo com o meu nome escrito no livro da vida, o problema existia, continuava lá, me trazia preocupação, ansiedade. Mas a partir desse dia, desse sábado de manhã, quando eu li esse texto, tudo realmente mudou. O texto
ele fala para mim, uma pessoa que estava com muito medo: não temas. Mas não é simplesmente uma sentença, um direcionamento jogado de qualquer forma. Há uma explicação. Deus está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Deus é contigo em toda e qualquer situação. Você não passa por nenhuma situação sozinho. Deus sempre foi, é e sempre será contigo. O texto prossegue dizendo: não te assombres. Porque, queridos, eu estava assombrado com a possibilidade de perder tudo que eu tinha conquistado com tanto esforço, de sair envergonhado, humilhado, de ainda ser processado, de prejudicar pessoas. Tudo isso me assombrava, e Deus disse para mim: não te assombres. Por quê? Porque eu sou o teu Deus. Eu não te desampararei, eu não te deixarei. Eu prometi que seria contigo todos os dias da sua vida. Eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra, aqui nessa versão, a destra da minha justiça, mas a versão que eu li naquela época dizia: com a minha destra fiel, porque eu sou Deus, eu sou fiel, eu te ajudarei, eu sustentarei você. Envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra você, tornar-se-ão nada, os que contenderem contigo perecerão, buscá-lo-ás, mas não os acharás, os que pelejam contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Queridos, quando nós enfrentamos por lutas, por oposições, muitas vezes nós criamos a convicção de que vamos perder a batalha. E Deus então traz esse alento para a minha alma, dizendo: não, os que guerreiam contra ti, porque a situação em si, ela permitia, apesar de eu estar errado, que o cliente pudesse se aproveitar dessa situação para me prejudicar, e muito mais até do que o problema que eu tinha causado para ele. Aí Deus disse para mim, deu essa palavra, que envergonhados e confundidos seriam todos os que se levantavam contra mim, porque quando eu compartilhei todo o problema, toda a situação com o cliente, as orientações que eu tinha dado para ele, ele disse que eu não tinha dado. Eu tinha cometido um erro de não estar com os relatórios prontos, mas as orientações para ele fazer o que era certo tinham sido dadas. E ele tinha feito muita coisa errada, mas nesse momento ele só focou naquilo que eu não tinha feito por ele, não o que ele tinha feito de errado. Então, de certa forma, a oposição tinha se levantado, o inimigo estava estabelecido, mas Deus tinha me dado essa palavra, que eles seriam envergonhados e confundidos. E aí o texto prossegue dizendo: eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. É como aquele pai que pega o filho pela mão e leva incondicionalmente, mesmo que aquele filho não esteja fazendo aquilo que o pai esperava que ele fizesse, mesmo que aquele filho esteja escolhendo errado, mesmo que aquele filho esteja sendo um problema, ele toma ali pela mão direita e leva em frente, e faz esse filho avançar, dá a ele novas oportunidades. E foi isso que Deus fez comigo, me tomou pela mão direita e me disse mais uma vez: não temas, que eu te ajudo. Em meio a essa confusão toda, eu tomei posse dessa palavra e fui ao cliente, conversei com ele, expliquei toda a situação. O cliente não reagiu da pior forma. Tivemos alguns dissabores ali no momento, mas ele não reagiu da pior forma. Fui até a fiscalização, expliquei a situação, e para minha surpresa,
os fiscais me deram um prazo para que eu pudesse aprontar aqueles relatórios, e nós o fizemos. Aprontamos o relatório dentro do prazo que a fiscalização pediu, entregamos, e aí ficamos com a nossa situação perante aquela situação completamente em ordem. Esse problema durou quase 2 anos. E eu dizia a Deus: Deus, num primeiro momento, quando tudo isso aconteceu, falhamos. Mas o Senhor foi misericordioso comigo e nós pudemos então apresentar o relatório, tivemos tempo para isso, e eu vejo aqui a sua ajuda, eu vejo aqui a tua graça, Senhor, a tua misericórdia. Mas a vitória ainda não chegou, o desfecho da situação ainda não aconteceu. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, porque o temor ainda existe aqui, que o Senhor me dê logo a vitória, que essa página seja virada para a tua honra e para a tua glória. Um belo dia o telefone toca e é o cliente me dizendo que tudo aquilo tinha terminado, que aquela situação tinha acabado. Como disse, mencionei, os clientes fizeram algumas coisas erradas e receberam uma multa por conta disso, pagaram e a página foi virada para a honra e glória do Senhor. Eu tinha um temor muito grande de perder esse cliente por conta de toda essa situação. Eles são meus clientes até hoje. E a partir dessa situação eu passei a ser muito mais prudente, muito mais organizado no meu trabalho. O escritório que funcionava de uma forma, hoje funciona de uma forma muito melhor, muito mais eficiente, muito mais segura. Eu me acheguei cada vez mais perto de Deus, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, nós estamos passando por dias muito complicados. Não temos ainda nenhuma perspectiva de quando toda essa situação vai chegar ao fim. Mas eu queria que você tomasse posse dessa palavra para você hoje, porque eu sei que há muitas pessoas que estão como eu já estive, angustiadas, aflitas, preocupadas, temerosas, sem ver onde tudo isso vai dar, com medo de perder seu emprego, com medo de pegar essa doença, com medo de não ter um bom futuro, um amanhã. Mas eu quero dizer a você que o mesmo Deus que agiu em meu favor, que o mesmo Deus que teve o cuidado no momento de extrema preocupação de liberar essa palavra para mim, Ele move o meu coração para liberar essa palavra para você em tempos de coronavírus. Deus manda então eu te dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, Deus é contigo. Não te assombres, Ele é o teu Deus. Ele te trouxe até aqui e não será diferente com o seu amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã e para sempre. Você não está nessa luta sozinho.
você não está desamparado, você não está sem suporte. Então, por conta disso, não temas, não te assombres, Deus é contigo. E assim como Ele me deu a vitória, a tua vitória também vai chegar, em nome de Jesus. Fica firme, fique em paz, mantenha a sua fé. Deus está trabalhando em nosso favor. Pai, te rendo graças, Senhor, por poder compartilhar com cada vida que me assiste desse tempo em que eu não via saída, não via solução, em que eu estava no deserto. E o Senhor estendeu a tua poderosa mão e me tirou dessa aparente derrota e me trouxe para uma grande vitória, cuidando de mim, me tornando uma pessoa melhor, me tornando um profissional melhor, me ajudando a seguir em frente. E Deus, que não seja diferente com todos esses que me assistem hoje, que o Senhor possa, Pai, estender a tua mão sobre a vida deles e dar a eles a convicção de que eles não estão sozinhos, que há um Deus cuidando de todos os detalhes, que há um Deus agindo em favor deles, que há um Deus com a vitória preparada para cada um deles. Pai, em nome de Jesus, que toda incredulidade, que todo pessimismo caia por terra em nome de Jesus, que todo intento do mal para fazer com que acreditemos que não tem jeito, que não tem saída, seja cancelado na autoridade do nome de Jesus, e que a vitória do Senhor chegue para a vida de cada um que aqui está, para a tua honra e para a tua glória, Pai. Que os teus filhos sejam capacitados pelo teu Santo Espírito a tomarem posse dessa palavra, que eu creio já está gerando fé, esperança, ânimo, alegria, otimismo e todo um cenário para que o Senhor possa surpreender teus filhos com mais do que eles pedem ou pensam. Eu creio, e é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos em frente, não somos os que retrocedem, o melhor do Senhor vai chegar. Essa luta tem início, tem meio e vai ter fim, e você sai dessa melhor do que entrou, para a honra e glória dele. Deus te abençoe. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor.